uma respiração. Ai, eu ia falar isso, Isa, aí esqueci. Então, você lê meus pensamentos. Então, começamos a gravar aqui, tá, gente? Então, para a gente estar 100% presente, a gente precisa estar presente para nossa respiração. Então, inspira profundamente, solta e sinta todo o seu corpo, toda a sua respiração exatamente aqui. Sinta a sua presença aqui, agora. Se você atendeu esse chamado hoje, acredite, nada é por acaso. Nada. Existe uma razão maior para vocês estarem aqui, para a gente estar conectado exatamente nesse momento. Então, para quem não me conhece, eu quero começar a falar um pouquinho, né, da minha jornada até aqui, porque eu tenho refletido muito esses dias sobre essa jornada. E a minha jornada sempre foi intuitiva, ainda que eu justificasse pela razão. Então, eu sou baiana, mas tem 5 anos que eu moro em São Paulo, né? E isso foi uma intuição também. Todo mundo lista aqui para não dizer que é mentira. Todo mundo falava: você é louca, você vai largar a advocacia para ir arriscar a vida em São Paulo, toda estabilizada aqui. Eu falei: vou. É um chamado e eu vou. Então, tem 5 anos que eu moro em São Paulo. Meu filho tem 21 anos, Guilherme. Eu sou mãe de Guilherme. Não parece, eu sei que eu pareço que. Não pareço, mas eu já tô perto dos 50. Eu não tive filho cedo, não, tá? E aí, falando da vida profissional, eu advoguei 18 anos. Eu fui presidente da OAB da minha região. E como eu falei pra vocês, em 2020, eu resolvi dar um giro 180 graus na minha vida. Então, eu mudei para São Paulo, eu larguei a advocacia, eu passei a atuar como consultora de imagem, que era foi o que se abriu para mim naquele momento, né? Eu estava buscando o meu feminino e havia esquecido ele acho que desde a infância ou desde a adolescência, eu não sei. E eu estava buscando esse feminino e atuei como consultora de imagem por 3 anos. Mas a verdade é que eu sou apaixonada por tecnologia, por inovação. Eu, eu amo também estar na natureza. Eu sou touro com ascendente em aquário. Daí você, se você entende astrologia, toda mulher entende um pouco. É terra e ar. Então, ora muito chão, ora muito lá no futuro, né? Então, mas uma das coisas que une essa terra e esse céu é o ser humano, né? E eu amo me conectar com outro ser humano e suas infinitas possibilidades. Foi aí que, quando eu comecei, eu fui selecionada para fazer a formação, para me tornar mentora de mentores, e eu percebi que o buraco era mais embaixo. Eu percebi que olhar para o ser humano parecia tão simples, mas ao mesmo tempo muito mais complexo do que uma pessoa comum poderia ter, né? Comum. Vamos dizer assim, a gente não tem noção. A gente fala que a gente sabe que o outro que entende o outro ser humano, mas a verdade é que a gente não tem noção do que é a complexidade de um ser humano. Na verdade, nem os cientistas têm essa noção. Eles estão começando a conjecturar possibilidades, né? Então, nessa da minha intuição, essa semana foi assim uma explosão de coisas e aí começou a minha missão. E a minha missão é gerar multiplicadores. É levantar uma legião de pessoas comprometidas com o desenvolvimento de outro ser humano. E assim, um mentor profissional é a pessoa capaz de transformar outras vidas e iluminar o mundo, porque a gente pode levar consciência a partir da nossa própria experiência.
Então, essa é só uma introdução para abrir a mente aí de vocês, porque vocês não estão aqui por acaso, tá? E agora que você já conhece um pouquinho de mim, eu quero saber um pouquinho de você, mas a gente não vai poder abrir o microfone para todo mundo. Então, eu quero pedir para vocês colocarem aí no chat a profissão de vocês e de onde vocês falam, onde que vocês moram, para a gente se conhecer um pouquinho. Lá na frente vai ter um momento da gente compartilhar em salas simultâneas, mas agora é mais para a gente, pra eu saber realmente de onde você é, né? Quem é você, né? O que que você faz, que não é o que nós somos, o que a gente faz é o que a gente faz, não é o que nós somos. E aí, enquanto vocês escrevem aí, eu quero contar algo muito especial que aconteceu hoje. Eu sempre medito, né? Antes dos meus atendimentos, de manhã cedo, para entender como é que vai ser o meu dia. E na meditação de hoje, ou de ontem, eu recebi uma mensagem muito clara, mas muito clara mesmo, né? Que eu acho que foi uma das coisas que me fez também chorar. Eu falei, né, que eu chorei no Stories ontem. É, eu transcrevo, né? Eu escrevo o que eu medito. E aí, a mensagem dizia assim: é hora de levantar essa legião de mentores. É hora. É por isso que você tá aqui. Por isso que você tá aqui. E ninguém vai poder viver sozinho mais no mundo. Por mais que exista inteligência artificial, que exista um mundo de possibilidades, todo mundo que estuda um pouco de espiritualidade sabe que agora é a era do compartilhamento, é a era da união, é a era da comunidade, né? Então, nessa noite eu vou compartilhar com vocês, né, todas essas oportunidades que a gente vai ter nos próximos anos. Eu vou falar de 5 anos, mas a verdade é que são os próximos 1 milhão de anos. 1 milhão não, talvez os 2.000 anos aí, né? Não é coisa só para essa geração. A gente precisa ensinar, inclusive, os nossos filhos a entenderem esse novo paradigma para que eles não sofram no futuro. Que a gente ainda está vivendo um paradigma do século XX, né? Às vezes até do século XIX, porque a gente carrega com a gente coisas da nossa ancestralidade. Então, a gente vai falar sobre o futuro e a gente vai falar um pouco de como que era e como que é, né? E como que você pode ser esse farol em meio às transformações que já estão acontecendo. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram aqui. De onde que vocês são? Olha aqui, ó. Fátima, mentora financeira e de João Pinheiro, em Minas Gerais. Viviane, mamãe do Fernando. Trabalho com vendas no mercado vidreiro e auxilio a equipe a criar metodologia de trabalho para ter melhores resultados. Sou de São Paulo, maravilhosa. Home, empresária no Rio Grande do Sul. Natécia, engenheira civil de São Paulo, capital. Seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Quem não colocou ainda, vai colocando aí, porque assim a gente se conhece também, né? Vocês vão ter um outro momento para compartilharem. Olha aqui, a Adriana, professora aposentada pela Prefeitura Municipal de São Paulo, restauradora de obras de arte. Eu nem sabia disso, Dri. E uma pessoa em construção que acredita em possibilidades. Estou como diretora voluntária de uma OSC em Osasco, casada e mãe de 3 filhos. Sou de São Paulo. É isso aí, tá? Então, compartilhem o que vocês fazem, quem vocês são. Esse é um espaço seguro de compartilhamento. Eu crio isso aqui, que é possível a gente compartilhar. E aí, tô falando aqui, eu preparei um slide tão bonitinho, mas não tô compartilhando o slide. Sou muito assim, né? Vamos apresentar aqui para compartilhar, para vocês terem um negócio bem bonitinho que eu preparei. Hum, e agora eu mexi em alguma coisa aqui que. Ah, não, é aqui. Ok, agora vai. Então, vem no slide? Me deixem saber, Sim, Mari, tá ok. tá ok?
Beleza, deixa eu voltar pra Eu não sei cá. por que. Tá. Tá saindo uma tarja. Onde Uma você tá tarja? falando? Já saiu a tarja? Ou não? Continua. Tem um pedacinho dela. Peraí, deixa eu tentar entrar de novo. Arararara. Vamos ver se agora vai. E agora? Está Continua com a tarja? carregando. Sim, mas eu acho que é uma questão do. Não, não é Agora pra ter, não. tá menorzinha. Tá tranquilo agora. É, mas tudo bem, vamos ver se vai dar. E agora? Vocês estão vendo outro? O outro slide. Isso, então, gente, como é que vai funcionar essa noite? Eu vou falar do futuro do mercado, né? O que é que eu escutei lá, e na verdade, o que eu escutei lá, eu já estava analisando. Vocês podem não acreditar, tá? Mas na moda, inclusive, isso acontecia muito. Eu tenho uma facilidade de enxergar lá na frente, principalmente as possibilidades, porque, como eu falei, eu sou muito intuitiva. E aí, o que que acontece? Eu enxergo. Antigamente eu enxergava, eu falava e depois eu falava assim: ah, mas vai ser bem isso, não, acho que eu tô criando da minha cabeça, né? E aí eu mesma não valorizava o que eu criava. Só que cada vez mais eu vejo que eu enxergo além do que as pessoas estão enxergando. E tá tudo bem que eu enxergue, né? Muito bom, inclusive, né? E aí o que que acontece? Gente, mas eu não vou conseguir ver vocês, eu não tô gostando disso, não. Vou ver se eu consigo aqui. Não, também não. Vai ter que ser assim. Vou parar aqui vou ficar compartilhando e descompartilhando, porque eu gosto de ter esse contato aqui. Então, eu era assim, eu vi as coisas lá na frente, você tem ideia, Bitcoin. Eu ouvi falar de Bitcoin, eu acho que eu até cheguei a comprar Bitcoin em 2000 antes de 2010. Eu já falava de Bitcoin. Então, assim, o que eu ouvi no Congresso de Inovação. Para mim é muito claro que isso vai acontecer. Eu vou compartilhar com vocês essas oportunidades que vão estar aí disponíveis para vocês. E a metodologia, né? A metodologia que a gente aplica, os ganhos, como que vocês vão ganhar, né? De terem acesso a isso. E no final eu vou falar de uma oportunidade especial, tá? Então, o- deixa eu compartilhar, voltar a compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar sem ser no modo apresentação, porque aí fica mais fácil para mim de compartilhar com vocês. Mas também não fica legal. Ai, ai, ai. Essa parte eu não treinei, viu? Vai ser assim. Então, por que que você foi convidada? Só tem mulheres aqui, por enquanto. Eu convidei alguns homens também. Mas por que que você foi convidada e que está aqui? Porque você é uma profissional experiente na sua área de atuação. Você está acompanhando essas mudanças tecnológicas, internet, IA, e geralmente isso às vezes até deixa a gente um pouco com uma sensação de que está faltando algo. O que é isso, né? Eu gosto de servir, gosto de ajudar as outras pessoas, eu quero prosperar com isso, mas eu não sei exatamente como. Como é que eu faço isso? Eu não quero ser uma influencer. Então, são essas pessoas, pessoas comprometidas, pessoas com bagagem, bagagem de vida, bagagem profissional, que são comprometidas, que querem transbordar e não sabem como é para você estar aqui. Não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa, se você está aqui, mas você não tem interesse em transmitir o que você sabe, não é para você esse encontro. Se você está aqui, você não tem conhecimento, não tem experiência em nenhuma área da sua vida, só se você tiver 20 anos. Mesmo assim, uma pessoa de 20 anos tem experiência hoje em dia, né? Para transbordar. Às vezes a gente não enxerga o valor disso. Aí é outra conversa que a gente vai ver mais na frente. Mas todo mundo, meu filho tem 21 anos, se ele escolher compartilhar a experiência dele na área de atuação dele, ele vai ter algo para entregar para uma pessoa que não tem experiência em edição de vídeo, em posicionamento de internet. Ele faz isso, gravação de vídeo. Então,
Ele pode ensinar uma pessoa de 60 anos que tem dificuldade com esse ponto, né? Então, não é sobre idade, não é sobre diploma, não é sobre é, quantos cursos você fez. É sobre você ter um conhecimento, uma experiência em uma área da vida e querer transbordar. Uma outra coisa, como eu falei, é sobre colaboração. Se você acredita que o crescimento é um caminho solitário, esse encontro não é para você, porque não é para ser. É para ser um caminho de união. É para ser um caminho de possibilidades em conjunto, de unir forças, né? É, então, o meu convite é que você acredite que é possível essa união. Como eu falei na minha meditação, veio que ninguém vai conseguir viver sozinho, principalmente nos próximos anos. E é por isso que a gente está aqui para Viram? falar, A Bruna né? ela pegou achou a filha, falou, Eu me mutei. para É, digitalizar e botar no grupo da escola. Bom, né? Muito bom. E assim, eu tenho, ó, pronto, mutei. Então, gente, o que é que acontece? A gente precisa ter essa visão desse novo paradigma que a gente precisa trazer para a nossa vida como um todo, especialmente para o profissional. Porque, olha bem, antes, a gente ainda vive num mundo que parece que a gente está na sala de aula, fazendo prova, e a gente não pode olhar para o lado, a gente não pode copiar do coleguinha, que é errado, a gente não pode ensinar para o coleguinha, que é errado. A gente ainda está vivendo nesse mundo, nesse paradigma, ao invés da gente estar contribuindo para o próximo, ao invés da gente estar se abrindo para receber do outro. A gente recebe e tem que esconder que eu estou recebendo? Olha bem, começa daí. Outra coisa, você não tem que tirar 10 na prova. A gente vai falar disso mais para frente, mas a nossa cabecinha às vezes ainda vai para esse mundo de que eu preciso tirar 10 na prova, de que eu preciso fazer o vídeo cinematográfico, o áudio impecável, a aula extraordinária. E não é sobre isso. Às vezes é uma frase que vai mudar uma vida. Às vezes é um sorriso que vai mudar uma vida, tá? Então é sobre oportunidade, crescimento, comunidade e impacto compartilhado. Isso é o que é mais importante. E aí, para a gente falar de mercado, eu quero saber de vocês, levanta a mão quem tem mais de 40. Senão eu vou. Senão eu tenho que adaptar aqui o que eu trouxe para falar. Quem tem mais de 40, levanta a mão aí. Parece, eu só acho que só home não tem, né, homem? Ai, quanta gente boa por aqui. Não, acho que Vivi, não sei. Vivi, você já fez 40? Não sei, né? Então, assim, ó, olha bem. Você já imaginou? Você volta lá na década de 80. Ó, alguém botou aqui na Tessia, disse que faz mais de 40. Na década de 80, algum dia você pensou que a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje? Inteligência artificial, computador, celular. Fala sério. Que é isso? Meu irmão falava que ele queria uma máquina de fazer dever em 1985, porque ele não queria pensar o exercício. Ele queria que alguém pensasse por ele. E aí eu falo, poxa, olha que interessante. Hoje a gente tem isso, né? A máquina de fazer dever é a inteligência artificial. Mas esse mundo é fascinante, realmente fascinante. E a gente não tem noção do que é de verdade a tecnologia. Quem tem mais de 40 anos, principalmente quem tem mais de 50, ainda abre a boca e fala: Ai, porque eu não me dou bem com a tecnologia? Fala sério. Volta 10 anos aí, vê como era teu celular 10 anos atrás.
E você tá super adaptada com iPhone, com touch, com não sei o quê. Por que que você não vai se adaptar com inteligência artificial e as novas tecnologias? Você não precisa aprender de nanotecnologia. Lá no evento, tinha uma cientista de nanotecnologia. O que ela falou, eu não entendi nada. E tá tudo bem. Tem coisas que a gente não vai aplicar na nossa vida. Tá tudo bem. Agora, isso aqui que eu vou compartilhar com vocês, olha bem, isso aqui é ouro, tá? Isso eu tenho que deixar no ponto, porque eu tô me batendo com Ó, isso aqui, gente do céu, isso aqui me impactou demais lá no Congresso. De um lado, a gente tem o tecnológico, que é a inteligência artificial. Tá escrito até errado ali, agora eu vi que faltou um i. A hiperconectividade, a gente consegue ter acesso a tudo, né? A inteligência artificial faz todos os cálculos lógicos. A gente tem robôs, a gente tem até humanoides, né? Que são robôs que têm tudo para ser humano. A gente tem automação e do outro lado, a gente tem o lado humano, que é a intimidade ou a falta dela, é a compreensão, a empatia, a conexão emocional, a privacidade, a intuição, a garra e outras coisas mais, resiliência, determinação. Isso são características nossas que muitos não têm desenvolvido. Muitos não têm desenvolvido. Desses, quais você considera que você tem desenvolvido? Que a gente acha que a gente sabe lidar com intimidade. Será que sabe mesmo? Será que você tem intimidade com seu marido? Com seu filho? São coisas, né? São coisas para refletir. Mas a gente vai precisar desenvolver isso. Porque a tecnologia, ela é ótima, ela otimiza demais, ela acelera, ela resolve muitos problemas. Mas ela não substitui uma coisa, que é a nossa conexão humana, que são as nossas habilidades humanas. Não tem como o robô falar, a sua intuição, eu trago para você uma intuição. Ele não vai trazer. Se você não parar para desenvolver isso. E se você tiver muito bem desenvolvida a sua intuição e souber usar o robô para trazer algo maior e grandioso, uau, você vai ser um humano expandido. Porque a sua inteligência, mais a inteligência artificial, mais a inteligência ancestral, que a gente muitas vezes não usa, são várias inteligências. Então, a gente precisa olhar para isso com outros olhos, com olhos de como que eu posso aproveitar essa oportunidade, né? Porque quanto mais o mundo ele vai se digitalizando, o que que acontece? Isso foi falado muito, e isso também é uma pesquisa, são dados do Fórum Econômico Mundial de 2025. Quanto mais o mundo se digitaliza, mais as pessoas se sentem solitárias e necessitam, anseiam por essa conexão humana, tá? Então, os quadros de depressão, de ansiedade, eles aumentaram muito. E as pessoas ainda não têm consciência de como trabalhar isso. Elas levam para a terapia é ótimo. Antes da pandemia, quando você falava em terapia, todo mundo achava que você era maluco. Eu faço terapia desde os meus 20 anos de idade, minha mãe criticava. Você não tem problema nenhum. Pra que isso? Não tinha mesmo. Mas ainda assim eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber, eu tenho que aprofundar em quem eu sou. Então, o mesmo vai acontecer com a necessidade de desenvolvimento desse tipo de habilidade que as pessoas ainda não sabem como elas podem desenvolver essas habilidades humanas. Muitos não sabem nem que tem que desenvolver essas habilidades humanas, tá? Então, as pessoas vão precisar dessa conexão e mais que isso, elas vão precisar de alguém que já trilhou o caminho
que pode oferecer a sabedoria, a empatia, o direcionamento para que ele possa ter um caminho mais seguro, tá? E eu não tô falando de jovens só de 15 anos, de 20 anos, não. Tô falando de jovens de 30 anos, de jovens de 40 anos, que não morreram, que não vão se aposentar agora, que precisam de direcionamento profissional. Porque a tecnologia, ela dá pra gente o quê? Agora, o ser humano vai mostrar o como. Como que eu vou chegar lá? Qual o próximo passo? Dentro da minha jornada, como esse passo se encaixa? Porque não é fórmula pronta, não é fórmula de bolo. Eu não posso falar para você, faz desse jeito que vai dar certo, porque você é você e eu sou eu. Você não é um saco de farinha, dois ovos, leite. Não é. Não é. Tá? Então, aqui, ó, os dados do Fórum Mundial, deixa eu compartilhar com vocês de novo aqui. Olha para isso. Olha que informações. Vai, é anterior. Aqui, ó. 23% dos empregos mudarão nos próximos 5 anos. 23%, gente. 59% dos trabalhadores precisarão de algum tipo de qualificação até 2030. 59%, 60%. A cada 10 trabalhadores, 6 precisam se requalificar, tá? 39% das habilidades atuais dos trabalhadores serão transformadas até 2030. Ou seja, das nossas múltiplas habilidades, 40% a gente vai ter que se transformar. Muito se fala de resiliência hoje em dia, né? De flexibilidade, liderança. Só que tem uma série de coisas. Aqui eu trouxe as mais importantes, que eu considerei mais importantes, novas competências essenciais a serem desenvolvidas. O pensamento analítico, eles colocaram como 69%. Eu acho, na minha percepção, não é só o analítico. Nós precisamos desenvolver o pensamento crítico, o analítico e o sistêmico. Porque não é só analisar um caso, é analisar conexões entre vários casos, entre várias épocas, é ter um senso crítico, é entender o resultado de algo que está acontecendo, como isso vai ser lá na frente. Então não é somente, eu vou analisar. Vou analisar, tá? E qual que vai ser o meu direcionamento depois dessa análise? E por que que isso está acontecendo agora? São várias coisas aí. Aí eles colocaram resiliência, flexibilidade e agilidade. 67% das pessoas vão precisar desenvolver isso. Tem essa demanda. Liderança e influência social, outra coisa, né? Que a gente está vendo aí o tipo de influência que hoje existe nas plataformas. Somos nós que temos que melhorar, que temos que pegar as rédeas disso e fazer algo diferente, né? Então, esse é o mercado para os próximos 5 anos, segundo os dados do Fórum Econômico Mundial. Aí eu te pergunto, né? Vou parar aqui de compartilhar. A partir disso, o que que a gente tem de oportunidade, né? Já que milhões de empregos que a gente conhece hoje, eles vão ser transformados, eles vão deixar de existir. E ao mesmo tempo tem novas funções que requerem habilidades diferentes, habilidades humanas. Então eu te pergunto, você já tinha parado para pensar sobre isso? Porque isso é importantíssimo. Para qualquer coisa que você for fazer, a gente vê muita gente implementando IA, atendimento por IA. É ótimo, é maravilhoso. Só que hoje meu marido estava tentando marcar um exame para o pai dele. Não consegue as informações, horas e horas lá, ó.
esperando a secretarinha dar uma resposta. É humano, precisando de atendimento humano para um pai. Pode ser para um filho, pode ser para si mesmo, né? Então, é, é isso que o ser humano precisa nesse momento. E como que a gente pode aproveitar essa oportunidade, né? Como eu falo sempre, né? A gente precisa pensar sistematicamente, à base de pensamento analítico, pensamento criativo, achar soluções, né? Desenvolver a nossa curiosidade da maneira mais positiva possível, porque nós, não sei vocês, menino, largue de ser curioso. Tudo você quer se meter? Aí a gente acha que ser curioso é ruim. Que ter ideias como eu quero a máquina de fazer dever é ruim. Não! Precisamos desconstruir isso para entender que precisamos nos tornar seres humanos mais criativos, mais curiosos, mais inovadores, né? E buscar essa aprendizagem contínua para a inteligência artificial não nos engolir. É sobre isso, né? Agora, quem é esse profissional que vai dominar essa arte de guiar pessoas através do desenvolvimento dessas competências? Quem é esse profissional? Aí que entra, né? Quem é esse profissional que ama outro ser humano, que ama se conhecer, que ama conhecer o outro ser humano, desenvolver pontos fortes nele, trabalhar, né, as suas habilidades, ajudar o outro a recalcular rota, usar a sua própria jornada para inspirar, ensinar o outro a aprender. É um mentor. Então, a mentoria, inclusive, o próprio Fórum Mundial Econômico, ele fala da mentoria, dos treinamentos, porque essas vão ser profissões que vão ser mais relevantes nos próximos 5 anos. Porque esse mundo, né, que as pessoas, elas estão tendo muita informação, mas elas não precisam só de informação. A informação não supre a necessidade delas, porque elas precisam de sabedoria. Sabedoria é diferente de informação. Sabedoria vem dessa experiência vivida, não só vivida, mas refletida. Você parou, você refletiu, você está lá na frente, você está olhando para trás com um outro olhar. E aí você transforma isso num método estruturado, que vai ser capaz de guiar outras pessoas importante, com características diferentes da sua. Porque, como eu disse, não é uma receita de bolo. O outro não é farinha, ovos, leite. O outro é ser humano, complexo, com personalidade, com comportamentos, com hábitos, com crenças, né? Então a gente tem que entender sobre tudo isso. O mais bacana é que enquanto você está aprendendo sobre o outro, você está aprendendo sobre você mesmo. E aí você vai poder se desenvolver à medida também que você vai desenvolvendo o outro. Então, aqui eu quero fazer um parêntese, tá? Porque muita gente fala: ah, eu fiz uma mentoria, eu tenho uma mentoria, mas o mentor profissional é diferente. Porque o mentor profissional, ele entende de personalidade, de comportamento, ele sabe que nem toda pessoa é igual a ele. Mesmo assim, ele consegue liderar e ele adapta o método ao mentorado, e não o contrário. Então, a gente ouve muito falar assim nos cursos, né? Se você aplicar, é só copiar e colar e vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar certo com uma parcela das pessoas que têm características semelhantes àquele que está dando o curso. Mas não necessariamente vai dar certo, porque somos seres humanos únicos, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, eu quero que vocês olhem para esses dados do Fórum, né, do Fórum Econômico Mundial, como uma oportunidade, né? Como eu falei, uma oportunidade de realmente poder gerar poder para o outro, né?
Por quê? Porque as pessoas elas vão precisar desse direcionamento. As pessoas vão precisar expandir habilidades, competências humanas, como eu falei para vocês, essas que o fórum trouxe, mas outras também vão precisar encarar crenças, né? Que às vezes a gente não quer encarar. E são os mentores, esses profissionais capazes de liderar, de orientar, de desenvolver seres humanos e profissionais para essas constantes mudanças. Entender o processo de mudança, como ele age no nosso cérebro, como ele age no nosso corpo, como ele gera gatilhos, como ele mexe com o nosso sistema hormonal, uma série de coisas. Não é só sobre o seu conhecimento, é sobre a sua experiência, claro, a sua vivência, mas você precisa entender de processo de mudança, você precisa entender de neuroplasticidade, você precisa entender de comportamento humano, de personalidade, que são coisas diferentes. E é maravilhoso estudar sobre isso, né? Que a gente não fica leigo, a gente sabe o que está fazendo. Mesmo quando está errando, a gente sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo de errado, tem a oportunidade de consertar. Então, assim, é um novo mundo que se abre, tá? E aí, é, eu quero. Até aqui, tá tudo bem para todo mundo? Deixa eu ver vocês se tá. Me dê um legal. Tudo bem. Todo mundo tá acompanhando, né? Tá pegando aí o fio da meada? Isa, você quer falar alguma coisa? Fala aí. Dá uma olhadinha no chat. Ah, tá. Vamos lá. Vamos dar aqui um pause aqui no chat. Um pause aqui para eu dar uma olhadinha no chat. Vou aproveitar para apresentar quem não foi apresentado no início. Então, Kátia Oliveira, empresária em Manaus. Ó que delícia. Suzane Cardoso tá aqui também. Liz é paulistana, Elisandra Lins é advogada há mais de 26 anos, há 2 décadas residindo e tem escritório em Alagoinhas, minha cidade. Ela é minha sócia também. Eu deixei os BO para ela resolver. Mona Lisa é de Guarulhos, mãe de Agatha e Gabriel, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Trabalha há mais de 10 anos com comportamento humano, inclusive na área de recursos humanos. Ajuda crianças, jovens e adultos a desenvolverem consciência emocional, reestruturação de pensamento, olha aí, e autonomia para a vida. Homem tem 37, quase 40. Vivi já fez 40. Adri tem quase 60. Vivi travou, mas já voltou, né? Então, dentro do olhar em saúde mental, em perspectiva multiprofissional, Suzane está falando, é sabido que se faz necessário respeitar a singularidade do outro, entendendo o contexto que o mesmo está inserido. Maravilhosa a sua fala, visão futurista e mais que isso, emergencial e necessária. Ah, não está conseguindo ativar o áudio. Eu mutei todo mundo para a gente poder focar aqui. Depois, no final, eu vou abrir para vocês poderem tirar dúvidas. Então, anotem aí, esqueci de avisar isso. Anotem as dúvidas ou o que vocês queiram partilhar, tá bom? É, Partilhar e mentorar não como base em nossa característica, e sim perceber o outro sempre. Isso aí. Isso. Então é isso, gente. É, vai ter momentos, inclusive, para vocês interagirem nas salas simultâneas, tá? Só tô dando esse spoilerzinho, mas é daqui a pouco. Então, olha bem. Agora eu quero pedir permissão a vocês para falar um pouco da metodologia. Tudo bem? A gente falar agora da metodologia, eu já dei alguns spoilers para vocês aqui, que é entender, né, de ser humano. Então, isso é um dos grandes diferenciais da nossa metodologia. Então, agora que vocês já viram esse panorama mundial, né? Eu quero falar para vocês, essa metodologia foi sentida também no meu coração, né? Essa urgência desse chamado, né? Quando eu estava estruturando a formação, eu fiz essa formação, durou mais de um ano de formação para me tornar formadora de mentores, mas eu queria algo, estava faltando algo. E aí foi nas minhas meditações que chegaram os 3 pilares fundamentais da, da formação. Eu vou compartilhar aqui com vocês também.
Vocês estão vendo aí? Então, né? Então, olha bem. Por que o Sei. nome Elo, né? É excelência em liderança e oportunidades. Então, assim, na parte da excelência, a gente está olhando para quê? A gente está olhando para esse desenvolvimento integral do ser humano. Então, você vai aprender a transformar esse conhecimento seu, que é empírico, em um método claro, que tem começo, meio e fim. Vai ser uma jornada de transformação não só para o seu mentorado, mas para você também, né? Porque quando a gente vai trabalhando o outro, como eu falei, a gente vai entendendo o funcionamento, né, do ser humano, do processo de mudança e tudo mais, você começa a receber também. Então, aí, e outra coisa, e como conduzir, né? Que isso é uma maestria que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai aplicando. E como eu falei um pouco antes, mas não adentrei muito, mas quero falar sobre isso, que isso é importante. Mentoria é diferente de aula, né? Então a gente precisa ver a viabilidade, o direcionamento das entregas, para a gente poder conduzir o processo de mentoria realmente de maneira diferenciada. Então, eu quero colocar no mercado, né? Ou melhor, as pessoas colocaram o mercado hoje, principalmente digital, tudo num balaio só. Mas com essa metodologia, você vai ser um mentor diferenciado. Você vai ser um mentor profissional, certificado, né? Com essa metodologia de condução do mentorado, que ela é validada e desenvolvida em Harvard, ela não é estática, ela é desenvolvida. São vários experimentos que constroem essa, essa metodologia, baseado em neurociência e em comportamento humano. Então, não é uma coisa estática, tá? E a gente vai trabalhando o, esse posicionamento diferenciado que vai dar a valorização no mercado. Você não vai ser mais um mentor. Então, eu prezo muito por isso. Aí, na parte de liderança, a gente vai trabalhar o seu posicionamento como esse líder visionário, inspirador, né? Que entende o que o ser humano precisa, entende essas reais necessidades das pessoas. Então, com isso, a gente consegue mapear as tendências do mercado momento a momento. Por quê? Porque você está atento entre o tecnológico e o humano, você está atento, atenta a o que é a necessidade humana, né? E além disso, você também vai treinar uma habilidade que é fundamental, não só para o mentor, né? Mas para o ser humano, que é o quê? Eu coloquei aqui XR, RR, execute rápido, R rápido, ajuste rápido, execute de novo rápido e R de novo e vai fazendo os ajustes, sabe? Porque é esse processo de aprendizagem, de desenvolvimento contínuo, que é a liderança do futuro. Não é sobre autoridade, cargos, não, não é sobre isso, tá? E aí a gente vem para a oportunidade, porque a oportunidade, ela vem quando você começa a desenvolver esse aprendizado contínuo, rápido, esse desenvolvimento contínuo, a mentalidade criativa, ela vem junto com a solução de problemas, você começa a achar, ao invés de você achar problema, você acha solução em tudo. Às vezes fica até chato, mas fica chato para você. Isso eu ensino na formação também. Não fica querendo achar solução para tudo, não. Dos outros, não. Só se te pagarem para isso, né? Mas a gente começa a ver solução em tudo quanto é lugar, ver futuros. Porque você vai entender como funcionam as coisas, como funciona a neuroplasticidade, de uma maneira muito simples, mas muito poderosa. E isso vai te fazer perceber, inclusive, o valor agregado do que você já faz, do que você entrega. E é isso que te possibilita a monetizar o seu conhecimento de uma maneira estratégica e ao mesmo tempo íntegra. Você
Desenvolvendo tudo isso, você está criando uma profissão que ela é sólida, ela é próspera. Ela não fica presa ao academicismo, às profissões mais tradicionais. Não, você vai poder fluir, sabe? Dançar com o seu conhecimento. Então, deixa eu passar o próximo slide para a gente falar de estrutura, né? Como é que funciona a formação? A formação de mentores, ela é 100% online. Ela é entregue no Zoom, um final de semana de imersão, e eu vou passar tudo o que você precisa para estruturar a sua mentoria, além de saber, como eu falei, se desenvolver, se posicionar, vender, entregar, conduzir o seu mentorado nessa jornada de transformação. Aqui, a gente está com duas datas, né, possíveis para você fazer a sua formação. 22 e 23 de novembro ou 21 e 22 de fevereiro do ano que vem. Ah, eu não posso, porque eu já tenho um compromisso agora, 22 e 23 de novembro. Não tem problema, você faz no dia 21 e 22 de fevereiro. Se você fizer agora, em novembro, e você quiser revisar no dia 21 e 22 de fevereiro, também tá tudo bem, se a gente tiver vaga no Zoom, tá? De qualquer maneira, a que você fizer, você vai receber a gravação, tá? Você vai fazer ao vivo comigo, porque a gente precisa dessa interação para desenvolver, para eu te desenvolver, para você ser transformado, ser transformada. É totalmente prático, com dinâmicas que são mão na massa. Vai ter o encontro ao vivo e na segunda-feira você recebe a gravação, para você acessar por 2 anos, para você revisar, para você tirar dúvidas. Além disso, fazendo agora em novembro, você vai ter 45 dias para implementar. Você já entra 2026 com a sua mentoria rodando, vendendo, transformando, tá? Isso diretamente comigo. A gente vai ter os encontros ao vivo no Zoom, quinzenais, para esse plano de implementação e o acompanhamento, o suporte via WhatsApp, tá? Você vai receber a sua certificação como mentor ou mentora profissional. Ou seja, é um final de semana para você ter uma profissão para a vida toda, como eu falei. E você não precisa deixar de fazer o que você já faz. Vou repetir. Você não precisa deixar de fazer o que você já faz. Tá bom? Espera aí que eu quero voltar, porque eu tô na tela compartilhada e eu não vejo vocês, mas isso é importante. Vocês entenderam? Vocês não precisam deixar de fazer o que vocês já fazem. Aliás, eu vou dizer melhor. Se você faz uma coisa que você tem contato com muita gente, é melhor até que você continue a fazer, tá? Continue, não larga não, o que você está fazendo agora. Que vai ser o lugar que vai desaguar cliente para você, tá? Então, vamos lá. Então, eu quero agora, que a gente já está aqui nesse ponto, eu quero, eu quero compartilhar com vocês algo, melhor. Não vou compartilhar o meu, não. Eu vou compartilhar com vocês o depoimento da Fátima. Fátima tá aqui, né, maravilhosa? Você quer fazer ao vivo, Fátima? Ou você quer que eu passe a gravação? Deixa eu abrir aqui o áudio, o seu áudio. Cadê? Aqui. Abri. Ela Hã? preferir, pode passar a gravação. Eu passo a gravação e depois, se você quiser, você complementa, tá bom? Tá Então, gente, bom. vou passar aqui a gravação do depoimento da Fátima. Vocês estão vendo aí? Vamos lá. 1, 2, 3. Ih, será que foi o. Deixa eu ver se tá compartilhando o áudio antes. Ah, tá. Mentora profissional e sou educadora financeira. E depois que eu fiz a formação de mentores da Mariela, eu mudei o meu posicionamento, ganhei confiança, ganhei mais segurança e hoje eu atendo em grupo, que eu não fazia antes, e faturo 6 vezes mais do que eu faturava.
E eu recomendo muito a formação de mentores com a Mariela Gomes. Esse é o depoimento da Fátima. Me enche de orgulho. Ai, maravilhosa. Como foi? Agora que você está aqui ao vivo, aí você complementa. Vou te dar um minutinho aí para você falar. Realmente isso que eu falei, né? Eu já era educadora financeira, mas já tinha feito cursos de educação financeira e como ensinar. Mas quando eu fiz a formação de mentores, né, de mentora, e foram 2 finais de semana, 4 dias, né, sábado e domingo, e sábado e domingo. E foi muito bom, me deu muita segurança, aprendi muito. E com isso, né, tive coragem de cobrar mais por isso, porque recebi o certificado e, nossa, foi muito bom. Está sendo muito bom. O que a Fátima falou de 2 finais de semana é porque antes era uma dupla certificação. Tinha o primeiro final de semana, que é esse que a gente fala, né, de toda a estrutura de personalidade, e o segundo final de semana é um final de semana voltado para a mentoria de negócios, o Business Mentoring. O que que eu resolvi? Eu resolvi simplificar. Primeiro, porque ficava difícil às vezes a pessoa fazer no calendário que eu tinha disponível, o segundo final de semana, e às vezes ela não ia usar aquilo porque ela não ia mentorar negócios. Então, eu resolvi separar. Você faz o primeiro final de semana, e depois, se você quiser o upgrade, a gente faz o upgrade. Aí você começa a mentorar negócios. Mas uma grande maioria de pessoas mentora pessoas e não os seus negócios. Então, a mentoria profissional ela abrange muito essa parte do mentorar pessoas mesmo. É a base, né? Porque quando a gente vai mentorar negócios, também a gente mentora pessoas. E aí eu vou mostrar para vocês outro depoimento aqui para vocês verem o outro lado de alguém que é minha mentorada, como que ela enxerga a mentoria, ela como cliente, né? Não como mentora. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olá, eu me chamo Tamara Santos, sou fonoaudióloga, Peraí. fundadora aqui da Clínica Criar na Aí que Bahia. A nossa meu, clínica tem... meu Olá, eu me chamo Tamara YouTube Santos. Olá, eu me chamo Tamara Santos. avançado. Meu YouTube é muito rapidinho. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Olá, eu me chamo Tamara Santos, sou fonoaudióloga, fundadora aqui da Clínica Criar na Bahia. A nossa clínica tem um foco no atendimento infanto-juvenil. Iniciamos essa parceria com Mariela para treinar a nossa equipe. Dentro desse período, a gente descobriu que para a nossa empresa avançar muito mais, a gente precisava estruturar os nossos processos. Foi olhar a nossa empresa como um todo, né? Olhar para o operacional, para o tático, para o estratégico. E com essa estruturação, a gente conseguiu bater algumas metas, como, por exemplo, meta inicial era 3.000 atendimentos mês. Já passamos dessa marca. Olhar para a nossa empresa e pensar no que a gente quer para curto, médio e longo prazo. Olhar para a nossa empresa e saber de fato aonde a gente quer chegar. A mentoria nos auxilia muito a pensar sobre isso, a conduzir melhor a nossa equipe, o nosso trabalho, fortalecer a nossa cultura organizacional. Existe um diferencial que é colocar a gente, enquanto gestor, enquanto liderança, para pensar, para refletir, pensar se não tem etapas que a gente precisa cumprir para poder chegar aos nossos objetivos com segurança, com confiança, ou seja, pensar na tomada de decisão de forma consciente. Olá, eu me chamo Tamara Santos, sou bióloga. Então, olha bem. O que é que vocês escutam aqui que não é só sobre o negócio? É o que eu falei para vocês. Não é só sobre o seu conhecimento. Você transforma a liderança da pessoa, você transforma a autoconfiança da pessoa, porque você enxerga além do que a pessoa está enxergando. Ela nos contratou para treinar a equipe. Mas você acha que adiantaria eu treinar a equipe dela se ela não estivesse preparada para liderar? Não. Antes de mim, teve uma consultora lá que fez um levantamento de como a equipe via ela, só que as pessoas da equipe só se dirigiam à consultora. Eu falei, tá errado. Você é a dona do negócio. Sua equipe tem que se ligar com você. Não tem que ter intermediário, não tem que ser eu a intermediária. Até se você quiser treinar a sua equipe, eu te capacito para você treinar. Mas o negócio é seu. Se aproprie dele, tá? Então, nós como mentores,
A gente tem que deixar o outro ganhar autonomia. A gente vai ser esse líder que desenvolve o outro a ponto dele ganhar autonomia. Ele quer ficar com a gente porque ele quer o próximo nível. Ele tem autonomia no nível, mas no outro ele não tem, ele permanece. Ele não fica porque ele depende de você, porque ele tem medo de andar sozinho. Não. Ele já sabe andar sozinho, ele quer correr. Aí ele começa a correr, ele quer fazer triatlon. Aí ele foi pro triatlon, se desenvolveu, aí ele quer agora o decathlon. E ele fica com você por isso. Porque você desenvolve ele, porque você empodera ele. Pensa num negócio que é assim. É gostoso. É muito gostoso. Eu amo, tá? Então, agora que a gente falou sobre que eu trouxe para vocês alguns depoimentos, eu quero voltar aqui para compartilhar com vocês. Aqui a gente falou de ganhos que não são materiais, né? Eu quero falar com vocês um pouco sobre outros tipos de ganho. Antes da gente falar da proposta de valor, eu quero que, aliás, antes de falar de qualquer coisa, eu quero que você pense, com tudo isso aqui que eu tô te falando, com essa visão de futuro, como que a sua vida poderia ser se você se tornasse mentor profissional? O que é que poderia ser diferente para você? Para mim, quando eu era advogada, eu tinha um trabalho muito intenso, tá? Muito, muito, muito cansativo. Teve épocas que eu advoguei. Elisandra tá aí para não dizer que é mentira minha. Trabalhava na OAB, não era presidente ainda, mas eu sempre fui tesoureira, fui vice-presidente e eu trabalhava ao mesmo tempo na prefeitura. Eu era procuradora da Secretaria de Trânsito, na implantação da Secretaria de Trânsito. Então, assim, eram várias coisas ao mesmo tempo. E fazia audiência para colegas de outros lugares, era assim, uma loucura, loucura, loucura. Mas, e aí você olha assim, advogado ganha bem. É, pensa aí, 100 mil por ano, ou melhor, 100 mil por processo. Um processo bom, né? A gente vai falar. Processo bom. Agora, pense quantos anos esse processo demora para sair. 10 anos. Eu tive processo que eu recebi 100 mil, mas depois de 10 anos. Faz o cálculo. Faz o cálculo. Divide. Divide 100 por 10 anos, que vai dar 10 mil reais por ano. Divide 10 mil por ano por 12 meses, que dá menos de R$ 1.000 por mês. Para você manter escritório, para você manter carro, para você manter sua vida. Então, eu tenho minhas dúvidas se esse realmente, né, se vale a pena para ser benéfica, né? Ai, não, mas você pode fazer o divórcio é mais rápido, é? Talvez. Mesmo assim. Vai cobrar 5 mil no divórcio, vai demorar 3, 4, 5, 6 meses. E o desgaste emocional? Que o advogado é terapeuta, apoio, proteção, polícia, tudo isso. Eu não podia marcar exame, porque eu não tinha ninguém para me substituir. E se um dia que eu marco o exame e cai a audiência? Faz como? Eu vou para audiência. Então, minha saúde ficou de lado muito tempo. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu mudei de vida foi cuidar da minha saúde. E hoje eu escolho a minha agenda, eu faço o equilíbrio entre trabalho, vida pessoal, vida conjugal, vida espiritual, e dá tempo de fazer tudo. E além disso, eu ainda sei que eu estou ajudando pessoas. E os meus ganhos são bem maiores do que como advogada. Então, eu quero perguntar: você se vê nesse lugar? Né? Qual o valor que isso teria para você hoje? Porque para mim, ter controle da minha agenda não tem preço. Eu não sei para você. E aí, eu quero fazer um pedido para você aqui agora, né? Vamos fazer uma rápida dinâmica, né? Pedir para vocês fecharem os olhos por alguns minutinhos. Inspire profundamente.
Solte levemente, feche os olhos e imagine você como mentora profissional. O que seria diferente na sua vida se você se tornasse um mentor profissional agora? Imagine os detalhes, você atendendo seus clientes, fazendo a diferença na vida deles. O que você está fazendo? O que você está ensinando? Como eles estão recebendo? Quando você não está atendendo, com quem você está? Talvez os seus filhos, companheiro, companheira, amigos, talvez clientes que se tornam amigos, clientes queridos. Olha sobre isso, olha para isso. Onde que você está? E mais que isso, como que está a sua energia? Inspire e sinta essa energia. Sinta esse momento. Ah, em que você cria a sua vida. Agora, aos poucos, vá voltando, mexendo o corpo, levemente, abrindo os olhos no seu tempo. Eu quero ver o rostinho de vocês. E agora eu vou pedir para Isabela abrir as salas simultâneas, tá? Aí a gente vai abrir. Isabela, não abre ainda não, que eu vou mostrar, vou falar como é. A gente vai abrir as salas simultâneas para vocês poderem compartilhar, tá? Sintam-se livres para compartilhar o que se abriu para você, porque quando a gente compartilha com outra, a gente torna vivo isso, né? No escutar do outro, a gente começa a criar a nossa própria realidade. Eu vou dar 5 minutinhos, 2 minutos e meio para cada um. É rapidinho, seja breve, seja intencional, mas não deixa de trocar, tá? Quem tiver mais cabelo, começa. Então vocês começam assim, ó. Quem tiver mais cabelo, começa. E aí, conte como que foi essa visualização. E escute também o outro de uma maneira que dá poder a ele, porque é uma troca, como eu falei, e a gente já está começando a criar essa realidade. Então, comece a aproveitar esse momento para você imaginar esse futuro, criar esse futuro que vocês estão construindo. E aí, a gente vai mandar vocês automaticamente para a sala. A gente vai avisar quando tiver com 2 minutos e meio para vocês trocarem. Vai aparecer bem pequenininho no alto da tela, troquem. Mas vocês podem controlar também, que são 2 minutos e meio para cada. E quando a gente avisar de fechar a sala, vocês vão ter mais 30 segundos para concluir o que vocês estiverem falando, tá bom? Quem tá de câmera fechada, se tiver dificuldade de abrir a câmera, fala com a câmera fechada mesmo, tá? Não tem problema. O importante é você expressar o que você visualizou aqui, né? Para tornar isso realidade na sua vida. E aí agora, tudo bem até aqui? Todas prontas para compartilhar? Agora a Isa vai abrir as salas. Pode abrir, Isa. Não sei se foi muitas salas, eu acho. São duplas, tá? Em cada sala. Quer que eu te apoie, Isa? Acho que foi todo mundo pra. Ah, não, aqui não tá assinado. Como é que pode me apoiar? Eu acho que Eu vou colocar, deixa eu ver. Eu vou colocar vocês individualmente. Vocês vão receber um convitinho, não vai automático, tá? Eu vou colocar cada uma na sala. Arará. Aí vocês só aceitam o convite e vão pra sala. Hum, pronto aí. Rumi ficou aqui com a gente. Su. Rumi, você ficou aqui com a gente, mas vou te botar aqui numa sala. Deixa eu ver onde é que eu vou botar a Rumi. Colocar na sala 1.
Eu te coloquei lá na sala, mas te perdi. Deixa eu colocar aqui, foi. Mas trouxe de volta. Ai, perdão. Mona, vou te colocar lá com a Elisandra que você caiu, né? Agora foi. Como estava já programado, me Não perdi. reprogramou, não refez, mas tá tudo bem. Me Foi perdi rapidinho. nas salas prontas. É, o Tá aprendizado gravando? Tá gravando, né? voltou a gravar, porque tinha parado. Ah, Mas tá bom. aí falou para mim, recording, tá aqui gravando. Tá bom. Vamos aguardar. Deixa eu ver. 2 minutos e meio. Ah, você consegue ver o tempo aí? Consigo ver pela gravação. Aí tá com 2:29 agora. Tá, recording aqui tô. Aí quando der. Eu acho que eu vou parar a gravação, né? Não sei que tem que parar. Porque aí esse pedacinho não fica no que a gente vai disponibilizar. Não vou ter que editar. Deixo sem gravar. Quando eu trouxer elas de volta, aí a gente grava. Quer que eu. Você consegue. Pare a gravação agora. Voltei. Tá vendo? Ai, Então, que legal que ele voltando. avisa, né? Ó. Tão bom compartilhar, né, gente? Ah! Quem falta chegar? Vamos ver, tá todo mundo aqui. Aí eu quero escutar de rapidinho de quem compartilhou. Levanta a mão quem quiser compartilhar aqui para todo mundo escutar sobre a sua visualização. Quem quiser levanta a mão que aí a gente abre o áudio. Su, vamos lá. Já mandei para você para desmutar. É muito bom essa troca, com certeza. Pode Ó, falar agora? pode, agora pode falar, Su. O que que você viu na sua visualização para todo mundo aqui poder co-criar com você? Nossa, primeiramente, satisfação a todos vocês, o convite, tá? Para participar dessa primeira conexão. Conversei com a Fátima agora há pouco, que participou da formação, e eu pontuei para ela como é necessário os profissionais que se colocam, né, o desenvolver como mentores, ter essa percepção do não só da questão técnica, mas de entender o sujeito partindo da realidade dele. E eu até falei com a Fátima, eu falei da escutativa, né, que é observar e entender o outro para além da fala, da verbalização. E é muito do que você traz também da questão dessa necessidade diante de uma hiperconectividade da tecnologia exacerbada, né, que a gente Sim. está se perdendo enquanto seres humanos. E quero entender mais sobre essa formação, apesar que eu achei incrível, tá? Tua fala é muito autêntica e o trabalho também. E quando você destaca, porque eu sou especialista multiprofissional em saúde mental, minha formação de base é assistente social, trabalho com saúde mental ao longo de 14 anos e até falei rapidamente para a Fátima que eu era servidora do município e que eu mentorava. E aí eu Uhum, comecei a me posicionar na internet e assim há 2 anos eu estou como tal. uhum, E como é muito relevante essa profissão para o futuro, né? As pessoas sim. buscarem se desenvolver diante de estar realmente nesse universo solitário, desse Uhum, universo IA e muito mais. É isso. uhum. Maravilha. E como você se viu na nossa visualização? O que ficou disponível para você? Pois então, eu acredito que quando você fala de profissionalizar os profissionais, é algo muito necessário, tendo em vista que eu entrei na universidade de mentora, né? Não, Como palestrante também, deixa eu te interromper. pode falar. Eu acho que eu não fui clara na minha pergunta. Sim, por favor. A minha pergunta é o seguinte: quando a gente fechou os olhos, que eu te Sim. conduzi numa visualização, o que você viu acontecendo? Qual foi o filme que passou? Nossa,
A priori, eu confesso, vou ser super sincera, eu não consegui me concentrar na hora. Eu poderia Uhum. criar várias ideias, e aí eu não consegui ter esse momento, na hora que você falou. Então, eu não consigo te responder. A verdade Perfeito. é essa. Perfeito. Obrigada pelo seu compartilhar sincero. E Sim, aí eu vou te levar algo aqui, e vale para todas nós, né? Principalmente para quem quer ser mentor. O mentor, ele cria futuros, ele cria oportunidades, e a gente não cria oportunidades na razão. sim, Mas a gente está tão viciado em racionalizar, em pensar sobre, sabe? Articular. Na minha escola de colegial, a gente só fazia dissertação. Dissertação. Você tem que justificar, você tem que ter pensamento crítico, você. Não se treinava em descrição e narrativa. Ninguém sim. treinava isso. Em 1995, quando eu fiz terceiro ano. Então, eu não sei, não sabia contar uma história. Quem não sabe contar uma história, quem não consegue, tem dificuldade de criar futuros, que futuros é sobre história. Não tem nada de errado. É o que a gente aprendeu, é o que a gente tem até aqui. Eu estou te trazendo isso e pode servir para outras pessoas que, quem quer mudar realidades, precisa se conectar com o universo imaginativo, precisa entrar no que você quer viver. Porque primeiro a gente cria pensamento negativo, é o ó, né? Porque a gente está criando sem perceber. Então, se a gente cria tudo primeiro na imaginação, a gente tem que desenvolver esse membro neural que a gente não desenvolve. Então, muito obrigada por você compartilhar, porque eu sei que outras pessoas também passam por isso. Pessoas vão assistir esse gravado e vai ter gente que não vai também enxergar esse futuro. Mas eu tenho algo muito precioso para te dizer e dizer para quem está ouvindo a gravação que não consegue visualizar, é que isso é treinável, muito treinável. Muito. Porque eu era advogada que tinha que justificar, que tinha que ter todas as razões do mundo. E hoje até o direito é sobre narrativa, né? A gente sabe disso. Então, narrativa é você visualizar tudo que é possível para você. Mas muito valiosa a sua contribuição, inclusive, com a sua experiência em saúde mental e todos esses 10 anos, né, uma década de dedicação a estudar o tema, e é necessário sua participação, sua mentoria, ela é necessária para uma grande parcela da população. Então, assim, se empodere disso, agarre isso com muito fervor, né? Porque tem gente precisando da sua fala. Tá bom, maravilhosa? Ah, boa noite. Obrigada, obrigada. Obrigada a você. Alguém mais quer compartilhar o que se abriu a sua visualização? O que é possível? E mais? Kátia, a rainha da imaginação. Kátia é muito boa de metáforas. Liz, eu quero ouvir de você. Liz, Mona Lisa. Célia disse que está no evento. Liz, o que se abriu para você? Deixa eu te dar um unmute aí. Pode falar. Aceita aí no azulzinho e. Mas eu comentei até com Mona Lisa que eu sempre tive dificuldade para dar ordens, né? Eu sempre fui. Você trabalhou comigo, você sabe, eu era mais, né, de apaziguar, de fazer mediações, mas agora que eu preciso crescer, eu estou tendo necessidade. E quando você pediu a visualização, eu, Maquila, assim, me vi justamente na posição que eu queria, em dar ordens, em cobrar e não me sentir culpada, me sentindo bem, fazendo isso, mas sorrindo, não sentindo que eu estou fazendo algo que está invadindo a Sim, pessoa, ou sendo agressiva, ou, né, fazendo isso de uma forma natural, me sentindo bem e fazendo isso também que a pessoa cresça, né? O que exato. uma visão diferente entre cobrar, pedir, porque na verdade, como diz, a gente vive para ter lucro, você precisa sobreviver no mundo. Então, assim, se eu estou
pagando um serviço, eu tenho que ter o serviço. Uhum. É, e não ter receio e cobrar. Então, essa visualização, é mais ou menos o meu objetivo com a mentoria seria isso, tá? Poder assim, coordenar assim, o meu negócio, expandi-lo, e como eu disse para a Mona Lisa, ir para aquele meu sonho que é para assim, a área acadêmica, sabendo que está funcionando bem comigo presencialmente ou não, porque todos vão se reportar a mim. Uau, incrível. Eu vou um pouquinho além do que você está vendo. O bom mentor, não é que ele dá ordens, não, mas ele sabe o que ele está fazendo. E como você falou, você está desenvolvendo pessoas. E aí, um ponto importante, né? Que a gente acha, a mentoria tem que ser digital, a mentoria não sei o quê. Não, gente, o mentor profissional, ele aplica isso com a equipe dele, no escritório dele, ele aplica isso na família dele, ele aplica isso no vizinho. Ele aplica porque é sobre ser mentor, não é sobre, não é, você se transforma em alguém que as pessoas pagam. Não é para dar ordens, não, porque eu não dou ordem nada. Você, a vida é sua, você faz dela o que quiser. Mas elas querem o teu conselho, elas querem o teu direcionamento, elas querem te escutar. Então, sai do campo da ordem, sai do campo da autoridade por autoritarismo, por status, e vai para um campo de autoridade porque pela sabedoria, pelo que você é, pela sua história. Então, assim, é isso mesmo. E feliz que você conseguiu acessar esse campo do que é possível a partir de você se tornar uma mentora profissional. Porque isso é incrível. Obrigada por compartilhar, Liz. Tamo juntas. Maravilhosa. Ai, então, Mona Lisa botou aqui. Muito bom essa troca e a gente passaria a noite aqui falando, né? Mas eu quero agora apresentar para vocês aliás, vou abrir aqui uma oportunidade para você declarar a sua intenção, independente de valores, tá? Eu vou compartilhar um slide que tem um QR Code para você preencher um formulário que é só o seu nome e telefone que você tem intenção de fazer. Porque pode ser que você não enxergue possível fazer agora e tá tudo bem, mas você declara para o universo que você quer fazer, independente de valores, tá bom? Então, eu vou abrir aqui a apresentação para vocês preencherem o formulário e declararem a intenção. Coloca no chat também o link do formulário, Isa. E quem tiver no computador e tiver com celular, pode também clicar no QR Code que vai para a declaração de intenção. Você vai gastar aí 30 segundos para preencher ela, para eu não perder ninguém. Preencheram? Rapidez. Já anotou? Já pegaram aí o link? Clicou no link? Eu parei de compartilhar, mas se quiserem, eu compartilho de novo. Aliás, vou compartilhar, que é pela cara de Kátia, ela não pegou. Olha eu, querendo ler mentes. Mário, eu estou aqui do dia todo sentada numa imersão ontem e hoje, que o Uau, tique e o teco não estão mais. tá funcionando. Tudo certo. Então, beleza. Então, gente, eu vou falar agora aqui, ó. Célia declarou a intenção. Perfeito. O importante é isso, a gente declarar a intenção. Agora, vamos falar de valores. O que é que acontece? Eu tô compartilhando com vocês? Não, né? Não. Não. Quero trazer para vocês aqui, para a gente falar de valor, a gente tem que falar de comparando com outras coisas, né? Então, hoje, para a gente ter uma graduação ou uma pós-graduação, a gente vai ter ali uma média de 20 semestres, no caso de uma graduação, e a gente vai pagar em torno de 24 mil, se a mensalidade, que a gente sabe que para certas profissões não é esse valor, né? Muito mais que isso. Se a mensalidade for R$ 500, a gente vai ter
essa estimativa. Um MBA, ele varia entre 12 a 80 mil reais, depende muito da faculdade que você vai fazer, né? Só que eu trouxe esses valores aqui para vocês terem uma ideia, né? Que não é somente o dinheiro também, é o tempo que você vai investir, muito tempo, né? E o retorno de investimento é de muito longo prazo. Só um exemplo para vocês terem ideia, quando eu fiz direito, 5 anos de faculdade, mais um ano trabalhando CLT, e quando eu resolvi abrir o meu próprio consultório, meu próprio escritório, meu pai ainda pagou um ano de aluguel e secretária, né, para eu sair do CLT. Ou seja, eu comecei a ter retorno do investimento após 2 anos de formada. E olhe lá, né, aos pouquinhos. A formação com toda a estrutura, com a metodologia, com o meu acompanhamento, né, que eu vou estar acompanhando de perto, ela tem um valor de 7 mil reais. Mas, como eu disse, esse encontro é para quem ouviu o chamado, né? O meu compromisso é com aquelas pessoas que estão prontas para dar o próximo passo. Então, você não vai investir nem metade disso, tá? E aí, antes de falar quanto que você vai investir, eu quero facilitar a sua decisão também. Então, a gente tem alguns bônus. Eu preparei alguns bônus muito especiais. Quem gostaria de entender como é que funciona o seu estilo para construir um posicionamento poderoso? Não o posicionamento de, você tem que usar terninho, não, não é sobre isso. É uma imersão completa, né, de imagem e posicionamento para você construir uma imagem que comunica o seu diferencial, a sua essência, a sua autoridade, a sua confiança, a sua autenticidade. Então, a gente sabe o quanto a imagem ela é importante, né, para a gente ser respeitada cada vez mais, admirada, mas não, eu não digo num lugar qualquer, mas como você é. Você saber que que a sua essência é muito valiosa, né? E eu tenho experiência, né, de atender já mais de 100 pessoas transformadas pelo meu método. Aí eu decidi condensar todo essa jornada que eu aplico nas minhas mentorias individuais nessa imersão para você ter essa real transformação na sua imagem, no seu posicionamento. Então, mesmo que você ainda não se enxergue como mentora, como mentor, você vai ter essa oportunidade de participar dessa imersão de uma maneira totalmente gratuita, né? Então, você não vai pagar, essa imersão ela custa R$ 2.997, mas quem comprar a formação Elo até domingo, até amanhã, vai participar dessa imersão de maneira totalmente gratuita. Eu também não sei se eu vou vender essa imersão em um outro momento, porque o meu presente é para quem está aqui agora decidido, tá? Além disso, tem a imersão Profissão Palestrante, que também é um final de semana que você vai ter comigo para aprender a transformar o seu conhecimento em palestras de alto impacto. Então, você vai ter uma nova forma também para monetizar a sua sabedoria e você também poder atrair clientes para suas mentorias, para suas consultorias, para treinamentos. Então é um plus, né? Porque a gente se torna mentor, mas a gente também tem que saber comunicar. Tem que ter essa comunicação impactante, né? Vai ser também um final de semana. Você vai ter acesso a um passo a passo para construir as suas palestras e até viver de palestra, né? O valor é R$ 1.997, mas quem comprar a formação Elo até segunda vai participar dessa imersão também de maneira totalmente gratuita. Esse é meu presente para você que age, porque a vida é sobre quem age, né? E aí, a gente tem o bônus 3, que é análise comportamental HMI, Human Mastery Indicator. Essa análise, gente, ela é imprescindível para quem vai trabalhar com desenvolvimento humano ou para quem já trabalha, né, com seres humanos. Por quê? Porque ela é uma ferramenta que ela é muito profunda de autoconhecimento, para você entender seus pontos fortes, seus padrões, como que você pode usar os seus pontos fortes, os seus padrões, a seu favor, e também
a favor dos seus mentorados, né? Porque se você tem uma característica que é um ponto forte, às vezes, por não se conhecer, você não explora isso. Então, se conhecer é o primeiro passo para você poder guiar alguém. E essa análise, ela é completíssima. Vai te ajudar em diversas áreas da sua vida, não só a mentorar, mas também em relacionamentos de maneira geral. Ela fala de várias áreas da nossa vida, né? Então, o que que acontece? Para quem realmente quer investir em si mesmo, dar esse passo e se conhecer para poder transbordar, vai ter, não vai pagar 697. Vai ter essa análise e vai ser totalmente gratuita. Agora deixa eu compartilhar quanto que vale tudo isso, né? Se você for pagar tudo individualmente, você tem a formação de mentores, como eu falei, o valor de R$ 7.000, e esses bônus todos juntos são mais R$ 6.591, ou seja, dá um valor total de R$ 13.591, o que não é absurdo, porque são 3 imersões, uma análise de perfil comportamental completíssima e uma nova profissão que você vai ter para a vida toda. Mas eu estou viabilizando para quem realmente quer, e como eu falei, estou comprometida a levantar uma legião de mentores profissionais capacitados e vai sair por 12 de R$ 299,62 ou R$ 2.897 à vista, né? Para quem preferir pagar no Pix ou mesmo no cartão também fica esse valor, se for de uma vez só. Então, para você que já está decidido, tem aqui o QR Code, tá? E a Isabela também vai compartilhar o link aí na bio. Para quem está assistindo no gravado, a gente vai também disponibilizar esse link junto com a gravação, tá bem? Deixa eu ver o que mais que ficou aqui para a gente falar. Então, é... detalhe. Eu preparei uma coisa muito especial para quem está aqui presente, tá? Eu nem coloquei nos slides, mas eu tenho mais um bônus para você que está aqui presente. Porque para mim o individual faz muita diferença. Então você vai ter uma chamada individual comigo, com 1 hora de duração, personalizada, individual, como eu tô falando, para a gente desenhar o seu 2026. Ou para a gente desbloquear alguma coisa que você queira. Vai ser uma chamada, 1 hora comigo, você vai dizer o que você quer e a gente vai trabalhar o que você quer. Você pode fazer agora, você pode fazer ano que vem, você pode escolher, né? Nos próximos 6 meses, quando que você quer essa chamada. Você pode falar, não, Mariela, primeiro eu quero fazer as imersões todas e depois a gente conversa. Ou você pode falar, não, eu quero fazer a chamada agora, porque eu tô querendo causar um rebuliço no Natal. Vamos fazer essa chamada, tá? Eu tô muito animada pra gente começar agora mesmo. E agora que você viu tudo que tá incluso, e quanto essa formação pode realmente transformar a sua vida, né? Eu quero te convidar a dar o próximo passo. Então, eu vou compartilhar aqui, vou deixar compartilhado aqui o QR Code, no slide e o link também no chat. Aí você pode ir fazendo essa sua inscrição agora mesmo, tá? Essa é a porta de entrada para um novo patamar na sua carreira, na sua vida. Então, haja agora, o mundo é de quem age. E se você está aqui até agora, se você sentiu esse chamado, você sabe que essa é a oportunidade que não pode esperar. Então não deixe para depois. Por quê? Porque as oportunidades, elas são como trens. Eles passam na estação, eles não voltam. Ah, não, tem o próximo. Mas tem um detalhe, você pode até ficar esperando o próximo trem. Mas o que está passando hoje, nessa hora, é especial. Tá alinhado com o seu momento, pode levar você para uma nova trajetória. E quem tá atento, embarca, se move para esse novo destino. Agora, quem hesita, quem pensa demais, quem justifica, quem analisa, quem fica nas razões, pode até esperar o próximo o trem, mas
aquele trem que passou nunca mais vai ser o mesmo. O passageiro, a paisagem, as conversas que você teria, nada mais é o mesmo. Então, a conversa que você precisa está nesse trem. Porque se não tivesse, você não estaria aqui até agora. Aí eu te pergunto, você está pronto para entrar nessa viagem, transformar sua vida e a de outras pessoas? Talvez você não esteja pronto para decidir isso agora, mas eu estou te dando mais 24 horas, mais que 24 horas, porque até amanhã, às 23h59, você pode se decidir e a gente vai caminhar junto para o seu sucesso, se você estiver pronta para dizer sim para essa transformação, tá? E aí eu vou trazer algo que é importante, né? Porque pode ser que nada mude na sua vida e você continue fazendo as mesmas coisas. Pode ser, né? Agora, se você não faz nada para mudar, o que é que pode acontecer? Você pode perder espaço no seu mercado, inclusive para a inteligência artificial. Pode ser forçado a fazer uma transição de carreira, até em um momento que você não esperava, né? E pior, sentir que está trocando a sua vida por dinheiro, permanecer exausta, né? E esse tempo não volta. Então você tem três escolhas: continuar fazendo o que sempre fez e tendo os mesmos resultados, ou tentar fazer diferente. Você pode sim tentar fazer diferente sozinha, gastando mais tempo, mais dinheiro, com os resultados incertos. Ou você pode escolher seguir com quem entende de pessoas e sabe conduzir, que tem essa missão e essa metodologia, né? Para encurtar o seu caminho e tornar a sua jornada sólida e segura. Então agora a escolha é sua e ela já começou, tá bom? Então eu quero, para fechar aqui, eu quero abrir para perguntas, deixar antes da gente abrir para perguntas uma mensagem para vocês. O mundo está mudando, é uma nova era que está surgindo, como eu falei, é um novo paradigma, e essa nova era, ela pertence àqueles que são guiados pelo coração, entendendo como funciona outro ser humano. E esse é o chamado, o mesmo que eu ouvi na minha meditação, né? Eu sou a porta-voz, eu sou a ponte, mas a decisão de atravessar essa ponte, ela é sua. E eu fico em paz, né? Porque a gente sabe que tem livre-arbítrio e cada um tem que sentir aí no fundo que é a sua hora de dar esse próximo passo. E eu vou estar aqui para segurar a sua mão, tá? Porque afinal de contas, o mundo não precisa de mais diplomas, ele precisa de mais sabedoria aplicada. Ele precisa de você. E agora eu vou declarar as inscrições oficialmente abertas, né? Quem estiver vendo na gravação, aproveite e tome a decisão agora, porque é sobre começar a fazer as coisas acontecerem. O mundo é de quem faz acontecer e as coisas acontecem quando a gente toma decisões, tá bom? E aí, qualquer dúvida também, tem eu e tem a Isabela, vocês podem estar chamando para tirar dúvidas, mas eu quero deixar um tempinho aqui para a gente tirar dúvidas e compartilhar. Quem quiser compartilhar, só levantar a mão para a gente ter uma ordem. E vocês podem abre o microfone de todo mundo, Ida, para a gente ouvir. Quem quiser falar, o link do checkout. O link do checkout já tá aí. Quem mais quer falar? Alguém quer falar? Você desmutou todo mundo? Deixa eu desmutar. Peraí. Então, deixa eu ver como é que. Não, vocês estão liberados aí. Se vocês quiserem, é só abrir o microfone e podem falar. Eu perguntei aqui quem queria falar. Quer falar, Fátima? Eu quero só agradecer por essa maravilha de reunião, né? Amei. E eu conversando com a Suzane, acho. Aí ela falando que ficou te ouvindo assim e maravilhada, né? E eu também fiquei ouvindo você e maravilhada com todo o seu conhecimento, toda a sua forma de passar, a sua tranquilidade. Fiquei realmente muito impactada, amei esse encontro
e espero estar mais vezes, né, junto com você, participando e aprendendo. Isso, maravilha. Então, gente, já que ninguém tem dúvidas, pelo menos aqui agora, vamos estar se despedindo. Ah, Célia, quer falar, Célia? Ah, eu quero te parabenizar. Eu peço desculpas por não estar aparecendo minha foto, porque eu realmente estou participando de um evento, mas eu saí só para poder dizer para você que, em primeiro lugar, parabéns. Foi um prazer conhecer todas que participaram, ouvir cada uma. Fiquei ouvindo no fone de ouvido para não perder nada, mas eu não pude participar aqui da forma que eu gostaria, viu? Mas parabéns, Mariela, foi maravilhoso, conteúdo muito rico e a participação de todas as pessoas aí foi maravilhosa, viu? Parabéns para você e vamos nos encontrar aí no seu curso e vai dar tudo certo, tá Sim, bom? sim. Obrigada, Parabéns, um abraço a Célia. todas, viu? Bom evento. Desculpem. Obrigada a Até você. a próxima. Um Até abraço. também. Então, Vivi, dê seu próximo passo, viu que a gente já conversou sobre isso. Nona, sinta no seu coração, que a gente ainda não conversou sobre isso. Muita gente, a gente já conversou. E quem estiver assistindo no gravado, dê o próximo passo, porque é dando passos que a gente chega no nosso objetivo, tá bom? Pode encerrar a gravação, Isa, e um grande beijo para vocês. Gratidão imensa de vocês terem disponibilizado esse tempo para